Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu. Tá com vergonha? Vocês cantam tão alto. Agora bem alto. 1, 2, 3 e... Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aê, é isso aí, Galileu. Agora vai. Opa! 1, 2, 3 e... Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas San aqui. Bom galera, hoje a gente vai falar de quem? Cara, meu Deus do céu, Jesus, mano. Só de falar esse nome eu já fico todo animado, porque ele mudou a minha vida, mudou a minha história e de muita gente. E para você que não conhece ele, ou para você que conhece pouco ou já conhece muito, vou dizer para você que a gente vai estar abordando coisas bem interessantes, talvez trazendo nostalgia daquilo que você já ouviu sobre ele, ou também, né, trazendo novidade, coisas que vocês nunca ouviu. Então, primeiro a gente iniciou aqui com uma musiquinha com as crianças, né? Uma música que é do Fernandinho, que eu curto bastante, que se chama Galileu, né? Que Jesus ele é da Galileia, Nazareno, lá de Nazaré. E cara, a gente vai estar abordando aqui, pegar desde o início ali mais ou menos de Jesus, e a gente vai estar explorando também mais ou menos sobre o plano de Deus e aquilo que Jesus nos ensinou, deixou como mandamento para a gente, e as promessas e etc. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para todos, porque não tem como resumir ele em um vídeo só, porque na palavra dele diz que na verdade de eternidade em eternidade a gente ainda vai estar conhecendo ele. Então mesmo que eu fizesse milhares de vídeos, não seria o suficiente para dizer tudo que ele é, até porque a nossa capacidade é muito limitada. Mas a gente vai destrinchar o máximo possível aqui. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para todos e bora lá pro vídeo. Bom galera, de início a gente vai explorar uma parte que é muito interessante. Vamos partir desde o princípio, antes da fundação do mundo. Vamos supor, tá? Isso aqui não está necessariamente escrito, mas é que algumas pessoas cogitam, né? Talvez aconteceu isso. Vamos supor que antes da criação do mundo houve uma reunião entre Deus, entre o Espírito, que é o Espírito Santo, e Jesus, né? Pai, Filho e Espírito. E vamos supor que eles planejaram em criar a humanidade, criar o universo, os seres humanos e etc. Só que Deus, como ele é onipresente, né? Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo, onisciente, ele tem toda a ciência. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que mais para frente a humanidade ficaria ruim, por mais que ele tivesse feito tudo perfeito. Muitas das vezes, às vezes as pessoas confundem as coisas. Acham que se Deus existe, por que coisas ruins acontecem? As coisas ruins acontecem não é porque Deus não existe, é porque simplesmente ele deu o livre-arbítrio de você escolher ou não segui-lo. Ou seja, se você não quiser que ele entre na sua vida, ele é totalmente educado. Tanto é que Jesus ele vai falar: eis que estou à porta e bato. Se você não abrir a porta do seu coração, ele não vai arrombar a porta do seu coração, ele simplesmente não entra. Então ele é um cavalheiro. Ele fala: ó, se você quiser que eu entre na sua vida, simplesmente só abra a porta, que eu entrarei, cearei com você e você comigo.
Mas é muito mais profundo do que isso, porque também as pessoas confundem, acham que se Jesus entrar na nossa vida, a gente nunca mais vai ter problema, a gente nunca mais vai enfrentar aflições. Se eu estou desempregado, eu vou ter um emprego, se estou com problema no casamento, vai ser resolvido. Tudo isso pode acontecer, tudo isso é bênção, mas existe também uma palavra escrita que diz: no mundo tereis aflições. Mas ele acrescenta: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente aceita as coisas boas de Deus, a gente também tem que saber lidar com as aflições, porque quando Jesus ele orou por mim e por você, ele disse: Pai, eu não digo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. Ou seja, aqui na terra a gente vai sofrer, a gente vai ter momentos de alegria, vai ter dores, vai ter cura, vai ter muita coisa. Aí você fala: poxa, então que vantagem tem isso? Que vantagem tem em conhecer Jesus ou segui-lo? É aí que tá, porque em Apocalipse vai falar que no finais dos tempos ele enxugará de todos os olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, nem dor e nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Aí talvez você pense: ah, Lucas, eu ouço isso aí desde a época da minha avó, que não sei o que Jesus vai voltar, que não sei o que. Porém, existe uma coisa muito interessante que eu ouvi uma vez. Sabe aquela pessoa que já chegou a falecer, ou aquela pessoa que já não está mais entre nós? Talvez Jesus já voltou para ela, porque ela não tem mais a oportunidade. Não sei se você que está me assistindo agora tem outra religião que acredita em reencarnação, mas eu te convido a pensar. Algumas pessoas dizem que existe a reencarnação, né, que é você morrer e depois voltar à vida, sendo que é para você ser uma pessoa melhor ou algo do tipo. Mas para pensar, desde que você nasceu, ou se você estudou um pouco sobre história, medita no que tem acontecido sobre o mundo, sobre o Brasil e sobre as nações. Você acha que o mundo está ficando melhor ou pior? Eu vou deixar você com essa reflexão, porque se a gente chegasse a reencarnar para ser uma pessoa melhor, como é que o mundo está cada vez pior? Então não tem muita lógica. Mas, respeitando cada um a sua religião, eu estou expondo aqui a minha opinião, tá? Você não é obrigado a aceitar a minha opinião. Se você pensa diferente, eu te respeito. Mas, voltando ao assunto das aflições, a gente tem que entender que com Jesus a diferença está em que as aflições que enfrentamos na vida sozinhos, a gente tem que enfrentar por conta e risco. A diferença é que quando a gente está com Jesus, a gente enfrenta essas aflições com Ele. Então é aí que há o poder, é a força. E agora, já puxando para aquela parte do plano, vamos supor que estava Deus, o Espírito Santo e Jesus, Pai, Filho e Espírito. E eles sabiam que a humanidade ia fazer muita coisa ruim, iam desobedecê-lo, e Deus, ele chega, o Espírito Santo chega e eles criam um plano de salvação. Eles dizem assim, tá? Isso aqui é só vamos supor que é uma forma de tentar explicar o que talvez aconteceu, tá? Não está na Bíblia, mas é uma forma que o pessoal usa bastante para explicar mais ou menos o que a salvação significa, tá bom? Eles olharam para os seres humanos e falaram: olha, eles estão fazendo muitas coisas erradas, e como Deus ele é justo, Deus ele é amor, mas ele também é justo. Muitas das vezes as pessoas confundem, acham que Deus é um Deus no Velho Testamento, aquele Deus irado, aquele Deus bravo, e no Novo Testamento é só graça, é só amor. Na verdade, Deus ele não tem dois caráteres. O Deus do Velho e do Novo Testamento é o mesmo Deus. Ou seja, o mesmo Deus que fez aquilo no Velho e no Novo é o mesmo. Então, Deus sendo justo,
ele olha o pecado da humanidade e fala: eu tenho que praticar a minha justiça, porque ele não seria fiel, ele não seria justo se ele visse muitas coisas erradas e não fizesse nada. Porém, ao mesmo tempo, ele é amor, então ele não seria amoroso ou misericordioso se ele punisse sem oferecer uma outra opção para a humanidade. Foi aí que surgiu o plano. Deus falou assim: a gente tem que praticar a justiça, porém também tem que praticar o amor e a misericórdia. O que a gente vai fazer? E aí eles combinaram de um seguinte: Jesus entra como protagonista principal e fala: vamos fazer o seguinte, então, eu vou descer lá na terra, vou ensinar a eles como se proceder, né, como viver, e ao invés de o Senhor puni-los pelos pecados, pelos erros que eles fizeram, o Senhor, Pai, vai me punir no lugar deles. Então Jesus, ele desce na terra, ensina a gente como deve viver, e na hora que ele tem que, na verdade, receber o galardão dele, por ele ter sido um bom filho, ele foi um filho obediente até a morte, e uma morte de cruz. Só que antes dele receber o galardão dele, na verdade ele passou aquilo que eu e você merecia. Ele recebeu a justiça de Deus, a ira de Deus que estava sobre mim, sobre você, caiu sobre Jesus. Só que o que mais aperta o coração é que quando a ira de Deus cai sobre Jesus, pelos meus e pelos seus pecados, o que mais doeu em Jesus não foi as bofetadas que ele tomou na face dele, não foi as chicotadas, porque se você for estudar